Dario, se você quiser começar. Sim, olá, boa tarde, digo bom dia a todos, obrigado pela sua presença, muito importante a sua presença por aqui. Eu sou o Rodrigo Lugarinho, como a Larissa informou, trabalho como arquiteto de soluções de parceiros na Microsoft, e eu apoio os parceiros da Microsoft a conseguirem alcançar seus objetivos, e eu apoio também em várias, juntamente com os parceiros, né, para que os clientes também alcancem seus objetivos quando eles adquirem um produto da Microsoft. É um prazer meu também estar aqui com vocês para compartilhar esse tema bastante importante, que é o hiperautomação, utilizando as soluções Microsoft no seu completo ecossistema. E nessa apresentação de hoje nós vamos aprender mais sobre como a hiperautomação pode, juntamente com o que nós chamamos de low code, nós podemos utilizar as operações dos nossos clientes. Larissa, por favor, me informe se caso você não consiga ver a imagem aqui da minha tela. Tá? Sim, está aparecendo. Ok. Novamente, obrigado pela presença de vocês. A agenda de hoje, nós contaremos com temas, faremos uma pequena introdução sobre como está o cenário atual, também como quais são os produtos da Microsoft que nós temos ali, diria, no nosso portfólio de hiperautomação, e também falaremos sobre Power Automate, que é a nossa plataforma dentro da nuvem Microsoft para automação. No mundo de hoje, a automação ela não é por si própria um fluxo de trabalho ou uma simples tarefa, né, que a gente automatiza, mas a gente pensa em algum pensamento estratégico de longo prazo para que a gente consiga, conforme a missão da Microsoft, que é empoderar cada indivíduo, a cada funcionário, a cada ser humano na ponta, a produzir mais, alcançar mais, né? No caso de automação, a gente visa eliminar tarefas repetitivas que sejam manuais ou não, através de um computador, por exemplo, mas que a gente consiga empoderar cada vez mais o ser humano, que ele consiga alcançar mais, sem que fique investindo tempo em tarefas repetitivas, que ele consiga produzir mais, ali trazendo essa pessoa, esse indivíduo, para uma inteligência criativa, para que ele possa trabalhar com a criação de automações, enfim, ter uma visão mais estratégica do negócio. A gente vê no cenário também atual sistemas isolados que são complexos, lentos, caros de serem implementados e também que faltam atualizações. Então, pesquisas conduzidas por instituições independentes da Microsoft viram no mercado recentemente que muitos clientes reportaram que seus sistemas são isolados, as aplicações estão desconectadas, então são aquelas situações que nós temos silos dentro de empresas com aplicações que são muitas vezes uma aplicação para automatização de interface, outra automatização de back-end, por exemplo, e que são difíceis de operar. Então, a gente tem pessoas especialistas em uma plataforma que não são especialistas em outras, então por que não nós temos somente uma aplicação, uma única plataforma, né? E também nós vemos um outro desafio do outro lado, com os nossos clientes também, e também a nossa força de trabalho. Então a gente precisa atender uma maior demanda dos clientes e também os nossos, diria, nossos clientes internos, que são os nossos trabalhadores que muitas vezes trabalham em sistemas remotos, trabalham de casa, por exemplo, ou trabalham no campo, e também precisam atuar mais, precisam ter mais performance, né? Então Microsoft tem uma única plataforma para automação que visa ter, encobrir, eu diria, cobrir todos os pontos que nós consideramos de automação, seja uma automação robótica de interface, uma automação de negócio, um process mining, por exemplo, utilizando inteligência artificial conversacional também, que é o que mais se fala agora no momento. Isso visa
cobrir toda eu diria, a hiperautomação. A hiperautomação na Microsoft é um conceito que encobre colaboração, automação, encobre também inteligência artificial e também todo o processo que nós temos de negócio que pode ser automatizado. Seja ele automatizado através de inteligência artificial, de um processo simples, um task mining, por exemplo, um process mining mais nível organizacional, mas tudo isso dentro de uma única nuvem, que nós chamamos de nuvem Microsoft. E nessa nuvem Microsoft, nós conseguimos alcançar todo o portfólio necessário para você, cliente, conseguir alcançar a hiperautomação. A gente visa também, com a hiperautomação dentro da Microsoft, unir o que nós chamamos de cross-platform, quer dizer, através de várias plataformas a gente consegue entregar a hiperautomação, seja ela utilizando a inteligência artificial para a criação da própria automação, seja a inteligência artificial para assistência na criação dessa automação, e seja a inteligência artificial também na execução. Então, a gente consegue retroalimentar essa automação com dados importantes que são gerados pela própria hiperautomação por todo o portfólio da Microsoft. Lembrando que todo o dado ele é executado dentro de uma única nuvem da Microsoft. Uma nuvem da Microsoft que nós temos segurança, compliance e governança ao mesmo tempo. Lembrando que a nuvem da Microsoft, ela roda dentro do Azure, então a nuvem Microsoft é suportada pelo Azure, e o Azure tem um largo investimento pela Microsoft em segurança, é um tópico que nós comumente falamos, e recentemente foi abordado ali no AI Tour pelo Satya, o nosso CEO, com investimento altíssimo em segurança. Ele comentou sobre FSI, que é a nossa frente de segurança interna na Microsoft, onde a gente visa mudanças, eu diria, drásticas ou fortes em nossa segurança, para aumentar ainda mais a segurança, e também, seja treinamento interno de todos os funcionários, reciclagem de processos, enfim. A gente visa um aumento significativo da segurança na Microsoft, ainda mais, para torná-las ainda mais segura. E lembrando que a Microsoft também tem um portfólio de software de segurança, então a gente aborda em todas as frentes, seja back-end, seja lá na ponta, na máquina do usuário. Nós somos líderes de mercado em segurança, então a gente visa a segurança de ponta a ponta, seja nos seus dados, seja na máquina do seu usuário, seja um servidor, e também seja nas aplicações de automação que nós utilizamos para automação. E nós também nas ferramentas, também nós temos de low code, também de Copilot, por exemplo. Tudo isso hospedado na nuvem Microsoft e roda em cima de segurança, compliance e governança. Lembrando também que as ferramentas que nós temos, ou produtos da Microsoft de automação, seja ela dentro da hiperautomação, seja ela de uma forma individual são produtos que são líderes de mercado. Então, a gente está falando sobre produtos que pertencem à Power Platform, que são produtos de baixo código, ou quase nenhum código, que nós chamamos de low code, produtos de RPA, por exemplo, Process Mining, Task Mining, por exemplo, processos de DPA, RPA também, processos de BI, enfim, nós somos líderes de mercado já há alguns anos. Isso vai se repetir em todos os anos, e a Microsoft vem cada vez mais investindo ainda mais para se destacar e se distanciar nos quadrantes como líder de mercado. Bom, voltando ao tema de hiperautomação, o que a Microsoft considera para que os clientes consigam alcançar a hiperautomação são 4 passos, que é o passo de descoberta, automatização, orquestração e extensão da hiperautomação. Então, a gente, no primeiro passo de descoberta, a gente vai fazer uma mineração dos processos internos de uma empresa para verificar quais são os pontos de gargalo, pontos de melhoria e pontos que realmente não existem em uma automação. Após isso, nós passamos para o passo de automação, onde a gente, de fato, implementa a automação, pode ser via DPA ou RPA. Lembrando, DPA é a automação que nós rodamos no servidor na nuvem. O RPA é a
a automação que nós utilizamos na máquina, na estação, ou até mesmo no servidor, mas é a automação de interface de usuário. Também passamos para o passo de orquestração. Nesse passo de orquestração, nós temos uma dimensão da segurança, onde a gente consegue implementar a governança. Então, a gente, além de segurança, a gente implementa com governança, a gente implementa regras e políticas de prevenção de perda de dados. E também uma infraestrutura bem coordenada, juntamente com processos internos para revisão, aprovação e também direcionamento dessa estrutura, dessas lógicas que nós temos de hiperautomação. E também, por fim, a extensibilidade ou o passo de extensão, onde a gente visa integrar ainda mais a hiperautomação com outras ferramentas da Microsoft, por exemplo, o Power Apps ou Copilot. Vamos passar por cada um desses passos e mostrando o que nós temos de portfólio da Microsoft e como vocês podem alcançar mais com os produtos da Microsoft. Lembrando que nós temos de ponta a ponta produtos da Microsoft que consigam fazer com que a implementação da hiperautomação em sua base seja e tenha um sucesso ali que você deseja. No passo de descoberta, nós vamos verificar quais são os processos que estão desconhecidos muitas vezes. Muitas vezes nós não sabemos o que automatizar. E também a gente pode encontrar outras formas de trabalhar. Então a gente pode ter insights que são muito importantes, que nós vamos trazer ideia do que a gente pode automatizar. Muitas vezes a gente se depara numa situação que a gente não sabe o que é automatizar. Então a gente olha para a nossa operação e fica em dúvida, qual será o passo que está causando gargalo para que eu consiga reduzir um tempo de uma operação, por exemplo. Então a gente pode utilizar o Process Mining para isso. O Process Mining é uma ferramenta totalmente visual, onde a gente consegue extrair informação importante relacionada à sua operação. Então a gente consegue identificar gargalos, seja ela numa operação crítica, numa operação grande, ou seja ela numa tarefa simples de um usuário apenas. Então a gente tem esses dois níveis de granularidade que a gente pode alcançar. Então a gente consegue detectar gargalos e ainda utilizar a inteligência artificial já presente na ferramenta para sugerir quais são as possíveis causas raiz de um problema, de um gargalo que tenha sido identificado. Bom, basicamente a diferença entre Process Mining e Task Mining Process Mining a gente visa um processo de ponta a ponta, no nível organizacional, por exemplo, uma estrutura de call center, por exemplo, de atendimento ao cliente. E o Task Mining a gente visa operações, eu diria, mais pontuais para uma automação que seja no nível operacional de uma pessoa, de um indivíduo, de um usuário. A gente pode utilizar ferramentas visuais que são geradas ali na interface do usuário, que são baseados em relatórios de Power BI, e a gente vai conseguir obter insights profundos com esses dados. Né? Como eu mencionei anteriormente, a gente consegue obter causa raiz, por exemplo, de um problema, de um gargalo. Né? E a gente pode interagir com esses dados. A gente faz nós chamamos de drill down, quer dizer, a gente clica e ele vai expandindo relatórios, trazendo mais informação. E também no task mining, quando a gente trabalha mais com o processo de uma única pessoa. Por exemplo, nesse slide que nós temos aqui, a gente visa a abertura de um app, por exemplo, a gente visa mapear também se houve desvios em uma sequência que é esperada, por exemplo, e a gente consegue ver o tempo que foi levado, que foi investido nessa tarefa, que causou talvez um gargalo, que tenha causado um desvio na operação. A gente consegue também obter insights de todo o histórico da análise que nós temos, e também, o mais importante para a alimentação desses dados, a gente tem diversos conectores, é utilizado uma ferramenta que nós temos que é o Power Query, que também é utilizado em outros produtos da Microsoft, com o Custom Insights, com o Power BI, que visa conectar-nos com a fonte de dados. Pode ser ela um arquivo CSV, por exemplo, mais simples, um Dataverse, enfim, é um arquivo Excel, mas também pode ser bases, fontes de dados mais avançadas e maiores também.
Então, a gente pode alimentar essa base através de logs de operações, por exemplo, de um call center novamente. A gente pode obter logs da operação e trazer esses dados para o Process Mining. E com isso a gente consegue, através de mapeamento, mapear cada um dos campos de tempo, por exemplo, de execução, e conseguir trazer esses insights através de uma maneira visual, na interface do usuário. Identificar causas raiz, como eu mencionei anteriormente, e conseguir concluir e botar em prática, operacionalizar essa hiperautomação que nós desejamos a nível de usuário, a nível organizacional. Ou seja, a gente pode trazer o Power Automate, utilizando a criação de fluxos, para dentro dessa operação. Por que não automatizar a operação utilizando o Power Automate? Já está presente no próprio portfólio do Process Mining. Isso já nos leva para o segundo passo de automação, onde a gente vai criar fluxos de trabalhos automatizados. Então, é nesse passo onde a gente vai criar o que nós chamamos de DPA e RPA, ou seja, fluxos cloud flows, ou fluxos de nuvem, ou fluxos desktop flows, que nós chamamos, ou fluxos de desktop. Então, a gente visa utilizar o mundo nuvem ou o mundo, eu diria, servidor, desktop, onde a gente pode automatizar ambos as operações, eu diria, ambas as tarefas. O Cloudflows permite uma maior interação com outras plataformas. A interoperabilidade é enorme, a gente consegue conectar via REST API a outras plataformas e web services que estão disponíveis no mercado. Nós temos, no momento, mais de 1.000 conectores disponíveis, onde a gente pode, lembrando que nós falamos de 1.000 conectores, mas esse número constantemente cresce. Então, a gente já tem aí mais de 1.000 conectores, mais ou menos, nós temos um número de 4, 5 conectores criados por semana. Então, a gente visa aumentar esse número, e desde que eu trabalho com Power Automate, esse número vem crescendo enormemente. Comecei trabalhando, Power Automate, por exemplo, já tinha 200, 300 conectores apenas. Hoje nós temos mais de 1.000 conectores, e esse número vem crescendo. O que permite uma interoperabilidade com outras plataformas, que nos conectemos aí com outras plataformas, por exemplo, um Oracle, por exemplo, um SAP, um Salesforce, um Dynamics 365. A gente consiga extrair dados, levar dados para as plataformas através dos nossos fluxos de nuvem. E também, esses dados, eles podem, dentro da nuvem Microsoft, correr para os nossos desktops e a gente consegue fazer automação. E vice-versa, levar e trazer esses dados que podem ser extraídos de uma interface de usuário, por exemplo, um cliente SAP que não tenha, em um servidor SAP que não tenha API, por exemplo, a gente pode extrair os dados do SAP e trazê-lo para o Cloudflow, para o fluxo de nuvem, para as nossas plataformas. E também a gente pode, não somente SAP, mas pode ser um AS400, por exemplo, via terminal, a gente pode acessar a informação desse AS400 e trazê-lo para dentro do nosso fluxo de nuvem, que nos vai permitir conectar com diversas centenas, aí, milhares de conectores que nós temos ali disponíveis na Power Platform. Voltando, a gente tem mais de 1.000 conectores e também temos ações. A gente pode, dentro das nossa interface, nós podemos desenvolver ações que nós podemos criar também, ou utilizar das centenas de ações que nós temos disponíveis da biblioteca de RPA e DPA que nós podemos utilizar para automação. Isso integrado também com APIs externas, lógicas, né, e inteligência artificial. Aqui do lado direito, vocês podem ver que nós temos o Copilot. O Copilot, ele atua tanto quanto na criação, quanto na execução dos fluxos. E também na edição. Nesse caso, nós temos aqui a edição. Então, muitas vezes, nós não temos ideia que a gente pode adicionar um passo, um conector, basta nós consultarmos e pedirmos para o Copilot para ele adicionar esse passo, e ele será adicionado, caso exista, claro, ali dentro da sua automação, dentro do seu fluxo. Então, ele é o assistente que está presente na criação, na execução e também na edição dos seus fluxos ali dentro do Power Automate.
Dentro do RPA, nós temos uma ferramenta bastante interativa, bastante intuitiva também, que é de arrasta e solta, como nós temos no mundo da Microsoft, de fácil utilização. E nós também temos o Copilot para dentro do RPA. Para os usuários que não têm domínio da ferramenta, ou muitas vezes elas não estão em um dia muito criativo, então elas precisam ter alguma inspiração, e uma base de inspiração muitas vezes são os modelos já pré-criados que são pesquisáveis. Então eles podem, por exemplo, se conectar rapidamente ou criar uma automação utilizando os fluxos que são templates ou fluxos modelos criados pela Microsoft e também pela comunidade da Microsoft, né? E também por parceiros Microsoft. Então, dentro do Power Automate, eles podem utilizar esses modelos para começar daquele pontapé inicial na criação dos seus fluxos. E o mesmo também para RPAs. Então, dentro do RPA, nós temos também os fluxos, exemplos, que podem ser utilizados como, eu diria, um começo ali na criação dos seus fluxos. Também, nós temos a automação, né? Automação através de conversa com o Copilot, ou seja, através do Copilot nós podemos, utilizando inteligência artificial generativa, nós podemos descrever o Copilot que nós desejamos e unir esse Copilot junto com a nossa automação. Então, hoje em dia, mais que nunca, nós temos ouvido muito sobre Copilot, sobre ChatGPT, sobre modelos, né? Então, nós temos esse Copilot já presente dentro do Power Platform, na maneira que nós podemos criar os próprios Copilots utilizando o Copilot de criação, Copilots na execução dos próprios Copilots e Copilots também na edição. Então, a gente tem um Copilot assistente para a criação dos nossos próprios Copilots. E esse Copilot que nós criamos, eles podem ser utilizados como um front, seria uma interface para alcançarmos ou dispararmos a automação, por exemplo. A gente pode, através de uma página web, plugar o nosso Copilot e esse Copilot ser o front para os nossos clientes e de lá nós dispararmos a automação. E essa automação pode gerar registros dentro dentro da nossa base de dados, pode consultar, por exemplo, um dado que foi informado pelo nosso usuário, ele pode consultar informação na nossa base ou não, seja um ticket de suporte, seja o status de uma solicitação, de uma requisição, seja ele gerar uma segunda via de uma fatura, por exemplo, seja efetuar um pagamento. A gente pode automatizar isso e dentro da nossa empresa não vai ter muita diferença se é uma web services interno, se é uma RPA interno, se é uma automação que faça interno. Tudo estará integrado numa única nuvem Microsoft e os dados serão executados tudo dentro dessa nuvem Microsoft. Lembrando, compliance, segurança e governança, tudo em um único local dentro do data center da Microsoft. Os dados não saem e voltam dentro da nuvem Microsoft. O que vai permitir também a criação de copilots é que a gente consiga estender a automação também. A gente consegue ter um front-end, para a gente conseguir acessar o novo front-end, além dos fronts que nós temos, as interfaces que nós temos para a execução de fluxos. Por exemplo, botões, nós podemos colocar um botão, nós podemos colocar botão para execução de fluxo, né, que pode ser disparado, por exemplo, através de um celular. Nós podemos disparar fluxo a partir de uma ação externa, por exemplo. Podemos disparar fluxos que podem ser provenientes também de um webhook, que nós chamamos, né? Então, a gente tem um endpoint que fica escutando ações, né, que são executadas, e ele dispara esse fluxo interno. Então, nós temos diversos fronts para acionamento desses fluxos, né? E o Copilot é uma nova frente que nós temos, né? Esse Copilot, nós visamos uma automação mais conversacional. Então, a gente pode utilizar o Copilot como um grande orquestrador também de fluxos. Na medida que ele vai orquestrar esse fluxo, ele vai chamar outros, eu diria, ele vai orquestrar essa conversação e vai chamar fluxos de trabalho que são disparados internamente. Aí pode ser um TPA, pode ser um RPA, um fluxo de nuvem ou um fluxo robótico
e que nós plugamos ali no desktop ou num servidor. Também, para que nos possibilita nós alcançarmos a hiperautomação, que a gente consiga conectarmos com diversas plataformas, são os usos de conectores que podem ser personalizados. E esses conectores, eles são criados pelos nossos clientes, pelos nossos parceiros, e eles permitem nos conectarmos com o REST API, através de REST API e outros web services. E a gente pode utilizar ou não a autenticação, é recomendado que seja utilizada a autenticação, mas vai depender muito do web service, né? E esse conector custom, ele nos permite conectarmos a web services que não estão disponíveis naquela lista de mais de 1.000 conectores que nós temos disponíveis, e também para que a gente consiga modelar a nossa operação. Então, suponhamos que nós entramos na lista de 1.000 conectores, não tem disponível uma ação que seja muito particular, que não esteja disponível ali na lista de ações no nosso conector. Então, a gente pode criar uma action uma ação dentro desse conector. Então, a gente pode criar ação como se fosse um CRUD, por exemplo, podemos criar ações mais particulares dentro desse web service. E utilizando esse conector, a gente pode utilizá-lo aí para nossas automações, né? E também esses conectores podem ser utilizados através mesmo do Copilot. Então, através do Copilot, a gente pode conectarmos, por exemplo, em um SAP, por exemplo, e executar uma operação muito particular, eu diria, muito distinta dentro do SAP. Além disso, nós podemos criar ações que são chamadas personalizadas para dentro do nosso Dataverse. Então, no Dataverse, a gente pode utilizar o SDK da Microsoft e essas ações vão estar disponíveis ali para os nossos fluxos, para os nossos Power Apps, né? Então, a gente consegue estender ainda mais a nossa plataforma para onde nós, caso queiramos criar ações muito particulares, muito, diria, detalhadas, que não estão disponíveis também no Dataverse, que não estão disponíveis na nossa biblioteca de automação. Um passo muito importante também, depois de toda a descoberta que nós realizamos no começo, através de Process Mining, através de Task Mining, também é a automação, que é o segundo passo, também é a orquestração. A automação, a gente passa pela DPA, a gente escolhe se é RPA, DPA, implementa, em seguida nós devemos orquestrar, onde a gente vai dimensionar e gerenciar com segurança o nosso ambiente, eu diria, a nossa automação, né? Muitas vezes, o que pode ocorrer é a gente implementar uma automação, mas por consequência a gente começa com, por exemplo, com um número pequeno de fluxos e a gente pode alavancar e se deparar depois de alguns meses com algumas dezenas de fluxos e posteriormente centenas de fluxos, mas sem governança. Então, o ideal é que quando nós entramos dentro do mundo de Power Automate, com automação, com hiperautomação, seja pensado sobre o centro de excelência, que é o chamamos de COE, onde nós visamos ter uma governança de ponta a ponta, cobrindo todos os pilares do centro de excelência, por exemplo, com gestão de segurança, nutrimento de nossos usuários, monitoramento, política de prevenção de dados, para que a gente implemente uma segurança forte, que a gente consiga prevenir a perda de dados e que a gente tenha gestão através dos nossos usuários, através de regras também, completa do ambiente. A prevenção de dados, ele vem no sentido da gente prevenir que usuários, através de fluxos criados por eles mesmos, ou através de operações, que eles consigam alcançar dados que eles não deveriam alcançar, né? E para que esses dados não sejam replicados internamente, os dados produtivos, por exemplo, sejam replicados internamente em outros ambientes que não deveriam estar presentes. A gente não quer que a automação sirva como um replicador de dados, né, diria ali, um replicador de dados produtivos em ambientes de desenvolvimento. O que a gente quer é automatizar, empoderar os usuários, mas mantendo, eu diria, os dados em lugares seguros e onde eles realmente devam estar.
Para isso, dentro do COI, nós temos uma gestão, uma centralização de toda a gestão e administração do ambiente que nós chamamos de Power Platform, onde o Power Automate está, através de isolamento de tenants. Então, isolamento de tenants, quando a gente isola o tenant, a gente não permite o acesso de outros tenants a esse tenant, por exemplo, usuários que consigam acessar esse tenant, implementa regras, políticas, para que esse tenant não seja acessado. Políticas de dados também, configuração de endpoints, né? Então a gente consegue configurar os endpoints, por exemplo, nós temos configuração de SQL, para que o SQL a gente consiga restringir ações, seja read, seja update, dentro do SQL. Então, a gente pode permitir somente leitura, por exemplo. Né? E controle de ações também, dentro desses conectores que nós temos. Então, a gente vai no nível granular para o controle e prevenção da perda de dados. Através de relatórios que nós temos de Power BI, dentro dentro dessa gestão, dentro desse COI, do Centro de Excelência, que está presente no Power Automate. Além disso, nós podemos utilizar o que nós chamamos de Hosted RPA, ou Microsoft Hosted, ou Power Automate Hosted RPA. Essa solução, ela visa a escalabilidade para clientes que têm um largo número grande de máquinas a serem automatizadas ou processos a serem automatizados. E esses processos são executados em RPA, quer dizer, processos de automação robóticos, que são chamados desktop flows. São fluxos que são executados no nível desktop ou servidor. São automação de interface. Então, nós podemos ter um parque ali de 10 máquinas, 20 máquinas, por exemplo, que podem ser automatizadas, a sua escalabilidade pode ser automatizada conforme a demanda. Então, ele automaticamente a demanda aumenta, o número de máquinas vai subir, então, automaticamente as máquinas sobem, são ligadas, o processo é executado e posteriormente são desligadas essas máquinas. O que nós visamos com essa escalabilidade é a economia de tempo, economia de operação e economia de dinheiro também. Então, ao invés de manter essas máquinas plugadas, consumindo créditos de Azure e muitas vezes ociosas, por que não escalá-las de forma automaticamente e desligá-las também de forma automaticamente, né? Isso mantém a continuidade do seu negócio, a otimização do investimento, claro que acelera a implementação também, porque a gente não precisa de pessoas ligando, desligando a máquina, monitorando a fila de processamento. Enfim, esses funcionários que nós temos, esses profissionais da área de operações, eles podem ser, diria, deslocados para outras áreas de monitoramento e deixar esse processamento ser feito automaticamente. E esse processo ele é executado sobre máquinas virtuais que estão hospedadas ali no Azure, e podem ser máquinas padrão que nós temos, com imagem padrão, ou uma máquina configurada pelo próprio cliente. Por fim, nós temos o passo de extensão. Já passamos pelo passo de descoberta, onde a gente visa descobrir quais são os processos e as possibilidades de automação. O passo em si de automação, que é o passo número 2, onde implementa a automação. O passo 3 de orquestração através de governança. E, por fim, a extensão, onde nós visamos estender a nossa operação a outras ferramentas da Microsoft, no portfólio de Power Automate e, além disso, no portfólio de Power Platform. A gente pode incorporar os nossos fluxos de automação dentro dos nossos apps, que são criados de forma ágil. Então, quando a gente cria Power Apps, a gente está empoderando os nossos usuários na ponta, que nós chamamos de usuários, cidadãos desenvolvedores. Esses cidadãos, eles serão empoderados a criarem seus próprios apps e utilizarem automação dentro desses apps. Então, eles podem criar, basicamente, ações, por exemplo, através de um botão dentro do app, para que sejam disparados fluxos fora do Power Apps, sejam fluxos de DPA, RPA, enfim. Além disso, eles podem embarcar copilots dentro dos Power Apps.
Esses copilots, por sua vez, chamarem fluxos do Power Automate. Além disso, nós podemos plugar os nossos, diria, Power Automates, ou nossos fluxos de Power Automate, dentro do Copilot Studio, seja TPA, RPA. Eles podem ser disparados dentro de uma conversa inteligente que seja sendo gerenciada, seja sendo feita por um nosso chatbot, que utiliza o modelo do Azure OpenAI, o ChatGPT. Nós também podemos trazer para as Power Pages. Power Pages é o nosso front web dentro do portfólio da Power Platform também. Então, Power Pages também traz o poder do low code, quer dizer, ou no code, baixo código, ou quase nenhum código, ou nenhum código, para dentro, para os nossos usuários, para dentro da sua organização. Então, os usuários são empoderados a criarem páginas e plugar também os seus fluxos dentro dessas páginas, seja através de um botão, seja através de uma ação. Então, a gente consegue, além da criação do próprio fluxo em si, a gente consegue beneficiar as nossas equipes através de várias ações, onde eles podem unir o Copilot com o Power Automate e também com o AI Builder. O AI Builder eu não tive a chance de mencionar nessa apresentação, mas ela é a nossa democratização da inteligência artificial. É um componente bastante importante na hiperautomação, porque nós visamos trazer a inteligência artificial de uma maneira sem código. Nenhum código, eu chamaria de no code, para os nossos usuários. Então, eles podem utilizar processamento de documentos, eles podem utilizar detecção de objetos, eles podem utilizar detecção de sentimento, categorização, enfim, eles podem utilizar diversas operações, diversos modelos que nós temos disponíveis no AI Builder de uma forma sem código. Esse é um ponto muito importante da hiperautomação. Então, lembrando, hiperautomação, a gente fala sobre colaboração, automação, inteligência artificial e mais agora com Copilot. Então, a gente consegue alcançar a hiperautomação com todo o portfólio da Microsoft. A gente visa trazer o Power Automate, Copilot e AI Builder, e além disso, eu também destacaria mais um componente bastante importante, que é o Teams, também o Microsoft Teams. Ainda que ele não esteja nesse slide, ele é bastante importante porque ele traz a conversação entre humanos, né, para a parte de colaboração. Muitas vezes nós utilizamos o Teams em uma situação que a gente precisa de uma autorização, de uma alçada superior. Então, esse usuário ele pode ser facilmente alcançado pelo Teams, caso seja necessário a interação dele. O Power Automate, nós temos ali centenas de conectores disponíveis, pode ser criados conectores também customizados. O IA, ele vem junto, além do AI Builder, também do Copilot, onde a gente pode utilizar a linguagem natural para a criação dos fluxos e também para a edição desses fluxos e a execução dos fluxos. A gente pode utilizar o Copilot como um front da nossa automação, como a interface da nossa automação. E a AI Builder, para a gente trazer a democratização da inteligência artificial para dentro da nossa automação. Larissa, tem alguma pergunta aqui no chat? Tem sim, Rodrigo. Estava esperando você terminar. Tá. Eu vou fazer uma pausa aqui para a gente responder algumas perguntas. Enquanto isso, eu vou configurando aqui o vídeo para a gente passar. Ok. Aqui temos uma pergunta. Um Power Apps com uma base de dados, qual seria a melhor aplicação? Task Mining ou Process Mining para identificação de gargalo? O Power Apps com uma base de dados, eu precisaria de mais informação sobre qual é essa base de dados, né? O Task Mining, talvez já tenha sido respondido, Task Mining é mais para o indivíduo, para uma operação, uma tarefa que é executada por um indivíduo, a gente precisa verificar qual é o gargalo. Muitas vezes a pessoa que executa o Task Mining, ela mesmo analisa aquela operação, aquela execução, né? E o Process Mining aí é mais para nível organizacional. Mas lembrando que o Process Mining ele usa o Power Query, então ele vai ter ali dezenas de conectores já pré-prontos para nós nos conectarmos, normalizarmos o dado, enfim, transformarmos esse dado para dentro do Process Mining. Tem uma outra pergunta aqui, se é ideal usar o COI
StarterKit ou ambientes gerenciados. Os dois, eu diria, em conjunto, funcionam muito bem. Não existe uma formalidade da Microsoft informando que o ambiente gerenciado, os Managed Environments, ele é um novo StarterKit do COI. Tá? O StarterKit do COI eu diria, uma solução disponível, gratuita, onde os clientes podem instalar e ela pode ser o passo primário para a implementação do COI. Mas, por si próprio, instalar essa ferramenta né, não é suficiente. Precisa ter gestão, precisa ter uma consultoria, um apoio para que funcione o COI, para que a governança funcione. Né, para que a gente consiga implementar as regras, diria, as políticas de prevenção de dados, enfim, governança, segurança e até nutrimento dos nossos, eu diria, dos nossos usuários, para que eles consigam propagar eu diria, esse conceito de low code em Power Automate, automação dentro das nossas empresas, para que o nosso projeto, a nossa, eu diria, intenção de automação tenha sucesso, não seja por si próprio uma ferramenta que foi implementada e não esteja sendo utilizada. Espero que tenha respondido as perguntas. Caso não tenha respondido, por favor, me avise, aí eu volto a esse tema. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês, eu preciso habilitar aqui a legenda, sobre como criar a automação no Power Automate, utilizando o que nós temos de mais novo no mercado de conversação. Então, nesse vídeo, nós passamos uma funcionalidade, eu diria, muito nova, onde o usuário ele interage com um chat, né, através de uma inteligência artificial conversacional, e ele consegue descrever o que ele quer automatizar em tempo real, e ele vai clicando na tela. E o Copilot vai entender e vai criar o fluxo para ele automaticamente. Vou passar aqui o vídeo. Qualquer dúvida, eu posso voltar o vídeo novamente para vocês. Walk me through your processes using your voice and screen, and I'll help you automate this. First, I go to Outlook and find emails with invoice attachments. For each invoice, I grab the vendor name, vendor email, due date, and the amount, and copy it into the invoicing app. Bastante interessante que ele menciona também que a gente pode criar os nossos fluxos e também consertar os nossos fluxos, utilizando conversação. Então, a gente está utilizando nesse exemplo, nessa funcionalidade, um modelo multimodal, quer dizer, ele entende imagem, entende voz, né, tudo através de um único modelo, que é capaz de endereçar todas essas demandas que nós temos, seja de voz, seja de imagem, som. Então, ele vai conseguir entender isso de uma forma que consiga ajudar os nossos usuários a criarem, eu diria, estarem mais empoderados a produzir mais. Algumas pesquisas também, visando o futuro, nós vemos até 2026, 30% das atividades de trabalho estarão envolvidas em algum tipo de conversação. Então, a gente vai ter frontes de conversação para a habilitação das atividades de trabalho. Então, a gente tem uma possibilidade enorme de automação, utilizando o Copilot, por exemplo. Então, a gente visa que no futuro os custos da mão de obra de agentes serão reduzidos de uma forma grande, utilizando a inteligência artificial dentro dos contact centers, por exemplo. Então, a gente consegue
fazer com que os operadores de contact center, os agentes de contact center de atendimento ao cliente, eles consigam produzir mais. Tá? Eles não ficam ali presos em tarefas repetitivas, e que a inteligência artificial vai ajudá-lo a encontrar documentos, uma base de conhecimento, por exemplo, a escrever e-mails, sumarizar e-mails. Então, uma tarefa que ele ali que o agente de contact center, de atendimento ao cliente, ele investe tempo, por exemplo, sumarização de e-mails, ele não precisa ler uma cadeia de e-mails de ida e volta de uma forma completa para se inteirar de um problema. Então, ele pode utilizar a sumarização que já está presente para ganhar tempo, né, ou economizar tempo, e para que ele consiga ter uma maior produtividade dentro da empresa. Além disso, até 2026, 80% das experiências digitais serão entregues através de pessoas virtuais, quer dizer, através de copilots. Então, a gente vai ter um aumento significativo nos próximos 2 anos da experiência digital para os nossos clientes. Utilizando o Copilot para a criação desses agentes, né, a gente pode utilizar o Copilot Studio, que é a ferramenta low-code, ou quer dizer, no-code na Microsoft, para criar os nossos copilots. A gente pode criar copilots utilizando descrição, quer dizer, a gente descreve com palavras o que a gente deseja para o Copilot, para que o Copilot tome de ação, como o funcionamento, até o tipo de linguagem que ele vai utilizar, se é uma linguagem mais formal, mais profissional, mais aventureira, por exemplo. Então, a gente pode utilizar, limitar o número de palavras, enfim, tudo isso utilizando linguagem natural. Então, a gente digita, descreve, e isso vai ser criado, vai ser utilizado nesse Copilot. A gente tem uma diversa gama de funcionalidades dentro do próprio Copilot, como localização de documentos. Então, a gente pode localizar documentos dentro das nossas fontes de arquivos, por exemplo, o SharePoint, por exemplo, um repositório que a gente tenha colocado de alguma pasta, por exemplo. A gente pode localizar num website, né? Então, isso pode ser rapidamente localizado. E nós vemos que a Microsoft tem investido bastante também em novas fontes de dados. Então, a gente já tem o Dataverse, por exemplo, e outras fontes no futuro serão fornecidas dentro do Copilot. Então, a gente espera aumentar esse número de fontes para que a nossa experiência low-code ainda seja melhor no futuro, para que a gente não dependa de conectores, enfim, que a gente consiga trazer buscas através de informação, através de prompts, dentro dessas fontes que nós temos de base de dados. E a gente pode também criar tópicos. Tópicos são chamados, onde nós criamos a nossa estrutura conversacional, a nossa árvore conversacional, para um determinado assunto. Então, nesse tópico, a gente pode pedir um tópico, por exemplo, para troca de senhas, reserva de um quarto de hotel, passagem aérea, por exemplo. A gente pode criar um tópico específico, a gente pode criar um tópico utilizando a própria ferramenta, com essa experiência de adicionar, né, muito visual, ou também a gente pode criar tópicos utilizando linguagem natural, quer dizer, a gente descreve e ele cria o tópico para a gente. A partir do Copilot hoje, a gente pode criar uma experiência incrível utilizando os conectores. A gente pode acessar web services fora da Microsoft, dentro da nuvem Microsoft, para acessarmos web services externos também. No Copilot Studio, nós temos, além da criação, utilização de IA generativa, nós temos a publicação de canais. Então, a gente pode utilizar canais externos, por exemplo, Slack, por exemplo, Teams, por exemplo, Facebook, por exemplo, podemos utilizar o Skype, por exemplo, podemos utilizar websites também. E, além disso, dos canais, nós podemos utilizar a nossa ferramenta de monitoramento. A ferramenta de monitoramento é bastante importante, porque ela gera insights e a análise também, porque pode ser utilizados como retroalimentação para
melhoria dos nossos processos, dos nossos copilots. A gente pode ver se um copilot, por exemplo, está sendo eficiente ou não, se tem abandono do copilot para os nossos usuários, né? Se o usuário ele vê que o nosso copilot que nós confeccionamos não está performando muito bem, ele abandona. Então, o que a gente não quer é que os nossos usuários tenham uma má experiência. Então, a gente consegue verificar essa métrica e outras métricas também estão disponíveis ali dentro do nosso nós chamamos de análise e insights dentro do Copilot. O Copilot ele vai permitir que a gente chame os próprios fluxos, né? A gente pode utilizar o Process Mining para identificar oportunidades e a gente pode utilizar conectores e inteligência artificial, tudo dentro de uma única ferramenta. Lembrando, a inteligência artificial está presente em todos os produtos agora do Power Platform. O Copilot não é diferente. A Microsoft tem investido fortemente em inteligência artificial generativa. Nós temos, dentro do Copilot, nós temos inteligência artificial generativa para responder as perguntas em tempos de criação, sugerir passos, né, dentro da nossa criação do nosso Copilot. Ele pode atuar, o Copilot, ele pode, a inteligência artificial pode atuar dentro da nossa execução dos nossos fluxos, por exemplo. E nós trazemos ações generativas, por exemplo, nós queremos, dentro do nosso Copilot, identificar o sentimento de um cliente e, para isso, mudar a conversa, o tipo de conversa, ação, sugerir uma informação, uma ação para o nosso usuário, dependendo do sentimento. E, para essa ação generativa que nós trazemos dentro dele, no Copilot, já disponível, é crucial porque a gente consegue determinar ali algo que nós não conseguiríamos determinar facilmente com uma simples conversação. E também o Copilot, eu diria, ele utiliza a inteligência artificial generativa para a construção do próprio Copilot. Então, a Microsoft tem investido, eu diria, fortemente em todas as ferramentas do Power Platform, em todos os seus produtos do portfólio Microsoft. E Copilot Studio é a nossa ferramenta low-code para confecção de novos agentes e criação de custom agents para os nossos copilots. Então, nós temos um investimento forte na Microsoft dentro do Copilot Studio. Com isso, eu encerro a apresentação de hoje. Eu gostaria de agradecer enormemente a presença de vocês. Também gostaria de pedir para as pessoas que gostarem de compartilhar a sua satisfação, caso sim ou caso não, o seu feedback para nós, para que a gente consiga melhorar para as nossas próximas apresentações. Eu vou deixar aqui por 1 minuto esse QR Code. A Larissa também colocou no chat a pesquisa de satisfação. A gente gostaria de ouvir de vocês, se possível, o seu sentimento com relação a essa apresentação. Se a gente pode melhorar, o que a gente pode melhorar. Com o próximo passo, eu deixo aqui na tela alguns links para quem quiser saber mais sobre Power Platform, Power Automate, Copilot Studio, Centro de Excelência, RPA, enfim. Tem bastante informação. Né? A Microsoft é conhecida por ter uma vasta documentação e também é igual para eu diria, nossa plataforma poderosa, que é a Power Platform. Agradeço enormemente o tempo de vocês hoje. Muito obrigado e tenham um excelente dia. Obrigada, pessoal, por terem ficado conosco até aqui. Pedimos mais uma vez que vocês, por favor, respondam a pesquisa de satisfação. Espero que tenham gostado da palestra de hoje. E amanhã tem mais. Amanhã a gente vai aprender um pouquinho como superar aí a resistência ao CRM nas vendas B2B, tá certo? Então, conto com a presença de vocês amanhã. Até a próxima. Tchau!